Começou. Começou mesmo. Começou a nossa nova fase agora. Começou, né? Fase 2. Tu é doido, meu irmão. É doido, deu muita onda, né? Doido. Até doido, deu muita onda. Pra chegar até aqui, deu muita onda. Ainda vamos fazer uns ajustes técnicos. Técnico, é. Porque, como sempre, a gente tá buscando a perfeição. E ninguém nos paga. Mas sempre tem um negocinho pra ajeitar. É. Isso é foda. Só que, acima de tudo, a gente queria trazer pra essa nova temporada pessoas que aprofundassem melhor os temas que a gente é curioso. Sim. E começamos com uma amiga que já faz tempo que a gente não se falava, que se chama TNI. Toma, que nome bonito. Olha só, a gente vai ter uma dinâmica agora aqui que a gente vai fazer. E aí eu vou passar o microfone pra ela, porque a gente tá com uns probleminhas técnicos, então a gente vai funcionar assim hoje. Beleza. 10 anos, Marcelo. Cá estamos, mais maduros. Mas como foi, mas... eu tava dando aula de idioma, tava dando aula de inglês, tu também. Sim, sim. A gente tava no... WZP. WZP Não sei e se poderia Castilha falar, também. né? Não sei se poderíamos fazer essa propaganda, mas... Poderíamos. Mas não temos mais vínculo nenhum. Inclusive, a empresa já acabou. Sim, fez parte, né, ali daquele momento, nossa vida proletária. Jovens, né, necessitando... Aí você deve estar se perguntando, então estamos falando de inglês, vamos falar de inglês? Não. Porque um belo dia estou eu na televisão, às 7 da noite, ligo o jornal e falo assim, olha, eu tô reconhecendo essa pessoa. E ela tá falando sobre política. E não tá falando em inglês. Aí eu falei, mas que mundo que girou? Pois é, como rapaz. Foi o inglês, na verdade, era um bico, né? Era assim, ali, eu jovem, 20 anos, precisando trabalhar, enfim, na época da faculdade. Mas eu me graduei em Relações Internacionais e fui fazer um mestrado em Ciência Política. Fui seguir a carreira acadêmica, sempre gostei de política. Relações Internacionais é um braço da ciência política, então são disciplinas extremamente alinhadas, né? Afim. E foi isso. E sempre amei política, economia política, política internacional. E aí... Inclusive, tu dirias que esse que é um bom caminho para quem gosta de política e quer falar sobre... Não que quer seguir a carreira política, mas quer se aprofundar, quer estudar, pelas relações internacionais? Não necessariamente, né? A política perpassa várias áreas do conhecimento. Dá para você acessar a política através do direito, através da sociologia, da filosofia. Na verdade, né, Marcelo, todo mundo deveria estudar política, independentemente de educação formal ou independentemente da área específica. Acho que tem alguns conhecimentos básicos que a gente, enquanto cidadão, a gente não pode se furtar, sabe? São conhecimentos bem básicos mesmo. Agora, claro, né, se você quiser se aprofundar tecnicamente, aí vale, né, aqueles esforços mais... né, focados, científicos, teóricos, enfim. Né? Alan, tu lembra quando a gente comentou sobre, de repente, a nossa frustração com o formato do ensino no Brasil e a falta de se ensinar mesmo algumas coisas que são fundamentais para a vida, né? A gente sente muita falta, né? Quando a gente... eu tava falando mais cedo pro Marcelo, né? Mais cedo não, e a gente já falou sobre isso aqui no podcast. A gente, pelo menos eu sinto falta desse braço realmente político, como tu falaste, né? Todas as disciplinas, todas as formações deviam ter esse braço político, né? Seja em arte, né? Seja em filosofia, em sociologia, em qualquer lugar, tem que ter esse braço político. Isso é um incômodo que a gente tem, né? Que não tem, né? Esse braço político, porque hoje é visto como... Aí a política vem falar pra gente que é visto como... Como é que eles falam na política lá? Eles falam que é o pensamento... Como tem se falado? Bora falar claro, né? O governo agora bolsonarista fala que é ideologia, né? A ideologia, vai falar, é ideologia e tal, mas... Eu sinto falta disso na educação. Não que não fale, né, de política,
Mas da gente também buscar isso, porque eu sou professor, né? Quanto professor, quanto profissional, buscar conversar. Eu acho muito legal pensar política. Né? Acho que a gente tem que parar mais de polarizar a coisa e pensar política, né? Nós somos animais políticos, né? Já dizia Aristóteles, então não existe neutralidade também, né? Todas as nossas ações são ideológicas. Vocês estarem aqui gravando esse podcast, eu ter vindo aqui, tudo envolve concepção de vida, tudo envolve valores, enfim, né? E não adianta a gente esperar também do jovem, né? Que lá no ensino médio ele, né? E desperte do nada. Não, a gente tem que pensar política, relações humanas, relações de poder, enfim, desde criança mesmo, né? Então, pensar como se vive em sociedade, qual relação você tem com o Estado, né? Tem como você passar isso, né, de uma maneira mais acessível para crianças, para adolescentes, desde sempre. Agora que eu estou no desafio de maternidade, né, esperando minha filha, fico pensando como criar uma mulher, né, no século XXI, especialmente no Brasil, né? E o quanto vai ser muito mais desafiador você criar uma mulher por fazer parte de um grupo vulnerável, né? Esse país, enfim, uma sociedade extremamente patriarcal, e o quanto vai me demandar, né? Muito mais cuidado aí, né? E, enfim, estratégias, né? Para que ela seja uma mulher apta a compreender o seu entorno, enfim, suas posições e etc. Eu vi uma psicóloga na época do Dia das Mães do ano passado. Ela é especializada em mães. E ela falou... Isso foi no especial na CNN. E ela falou um negócio assim que foi maravilhoso. Que ela falava, dentre milhares de temas e tudo mais. Eu lembro que ela falava sobre... Ao invés da mãe e do pai ficar tentando apresentar uma versão mais perfeita possível, apresenta o quanto antes cedo as tuas imperfeições, sim. as tuas dificuldades, porque é nelas que a coisa cresce de um jeito real, né? Achei maravilhoso isso, cara. É maternidade real, né? Não dá pra você ficar fingindo, não dá pra colocar a criança numa bolha. Nossa! E esse assunto, Erlon, que a gente nunca trata aqui. Nos 23 episódios, eu acho que a gente já falou sobre bolha. De bolhas. Pois é. De bolhas, de alguma forma. É um espaço confortável. Todo mundo gosta de estar, muitas das vezes, né? Ilusório. Exatamente. Mas vai chegar uma hora que a vida vai te... Ela não vai te convidar, ela vai te empurrar, né? Te chutar. Né? E o quanto antes você puder, né, sair dessa sua zona de conforto, melhor. Tem uma fala de uma professora minha que eu gosto muito, que ela fala assim... É preciso saber jogar os jogos das identidades, né? Que... a gente no mestrado que eu estava fazendo, a gente conversava muito sobre relação de poder e tal, mesmo na visão de Foucault mesmo e tal. E aí ela dá essa fala, sabe, é preciso saber jogar o jogo das identidades, que ela diz assim, quando é que é interessante eu ser mulher? Quando não é interessante eu ser mulher? Então ela diz eu sou... Quando eu quero ser mulher, eu sou mulher. Mas quando eu não quero, eu não me coloco nesse lugar de sujeito mesmo. Né? Porque não é interessante para mim nesse momento aqui ser mulher, porque você aceita de tal forma. Ou é interessante para mim assumir aqui como mulher, porque então é preciso saber jogar o jogo das identidades. E eu queria trazer isso para ti, assim, como tu pensa, né? O ser mulher e a tua criação, como tu pensa na tua criação, na tua filha e tal. Como é que é isso? Como é essas relações que tu acha que vai surgir aí dentro da... É engraçado que falaste de Foucault, aí eu lembrei agora do Boaventura de Souza Santos, né, que ele tem uma frase que é assim, toda vez que a sua... É uma frase bem difícil, mas ele fala assim, toda vez que a sua diferença o inferioriza, se a sua diferença o inferiorizar, você precisa, então, né, assumir a sua igualdade. Mas se a sua igualdade lhe descaracterizar, então assuma a sua diferença. Né? E é um jogo aí entre a ideia de que, sim, nós somos iguais do ponto de vista isonômico, todo mundo é igual perante a lei, etc. Né? Mas que permanecemos diferentes, sim. E que essa diferença...
né, que é justamente o principal valor da identidade, ela pode ser canalizada tanto para um lado extremamente positivo, de diversidade, né, ou etc., ou ela pode virar uma grande fonte de violência, né? Então, ser mulher é uma fonte extremamente rica de experiências, né? Mas por conta do patriarcado, me coloca num lugar, né, de exclusão, num lugar de marginalidade, de violência. E eu estou falando ainda de um lugar muito privilegiado que é enquanto mulher branca. Né? Imagina, então, se nós falarmos, né, de mulheres negras, ou se a gente fizer uma intersecção com um aspecto de classe. Né? Eu ainda estou ali dentro de uma classe média, né? Mas quanto mais a gente adentra, né, os problemas mesmo da distribuição de renda, mais problemas vão estar sendo somados, né, a tudo isso. Mas eu vim de uma família muito matriarcal, né, minha mãe, muitas minha avó, tias. Né? Uma tia apenas, mas assim, uma mãe, uma avó e uma tia que lideraram a família a vida toda. Sim. Né? Que proveram financeiramente tudo que se precisava. E o meu pai ali seguindo, né? Meu pai tem, obviamente, né, um machismo exacerbado, muitas das vezes, mas sempre ele foi cortado ali, sutilmente, não sutilmente, por mim, pela a minha moda mãe. paraense. Exatamente. E assim, o melhor exemplo, né, que eu tenho de autonomia, de liberdade, né, é a minha própria mãe. E eu quero ser esse exemplo para minha filha, porque não adianta. Eu tive contato com teorias feministas em si adulta, né? Enfim. Mas eu com certeza não teria usufruído muito bem dessas leituras se não fosse o exemplo, né, em casa. Então, com o exemplo, já é meio caminho andado, né? Mas são experiências. Você pode também vir de uma experiência ruim e querer superá-la. Né? A gente gosta de se aventurar por assuntos, mesmo não tendo... Às vezes a gente não tem nem... Como é que fala? Não é justa causa. Não, a gente não... A gente se mete a falar de feminismo não sendo mulher, entendeu? A gente se mete a falar de um monte de coisa. Sem respeitar os lugares de fala tão Exatamente. polêmicos. Aí a minha questão é a seguinte. Eu acredito que toda a minoria, e eu me incluo dentro, o Erlo também, inclusive no período que eu conhecia a Chennai e conhecia o marido de Chennai também, que a gente andava a gravar um episódio com ele também, eu estava no armário. Oh, que vida escura, que vida triste, sombria. Pois é. E é óbvio que eu tenho certeza absoluta que todo mundo que conviveu comigo, em algum momento, ou em vários momentos, desconfiou disso, por exemplo. E eu convivi com isso por longos anos da minha vida. E que bobagem, que ilusão a gente achar, né? Que a gente tá conseguindo esconder quem nós somos. Não. E aí também, eu também não fazia grande esforço também. Só que eu confesso que eu devo confundir muito. Eu sempre falo que eu confundo muito meus amigos héteros, porque eles acham, pô, mas o Marcelo gosta de futebol. Mas é muito bom, a gente tem que manter o mistério. Eu acho que mas o Marcelo gosta de rock. Confunda. Aí na cartilha do gay, não tá que tu pode gostar de futebol. Não tá que tu pode gostar de rock. Não tá que tu pode... Vão te banir do Vale, Marcelo. Então, Tu vai perder tua carteirinha. Exatamente. Falando dessa maneira, exatamente sobre isso que eu queria falar. Como é que a gente participa... sendo uma minoria, querendo conquistar outras pessoas que estão no vale da ignorância? Sim. Se às vezes a gente vê muita gente, nossos parceiros de luta de minorias, falando só num palanque para o público que já conversa, que já sabe, que já gosta e já aplaude. Sim. Eu entendo a importância do fortalecimento de um grupo minoritário. Tu tá ali num palanque, lutando, gritando, e quem tá te aplaudindo loucamente, isso eu tô botando entre parênteses, porque a gente pode incluir a esse palanque aí as redes sociais. Sim. Então, o textão do Face, os stories em sequência, revoltadinho e tudo mais. Aí tem lá, é isso mesmo, é aplauso e emojis e não sei o quê.
O quanto que, de fato, as pessoas às vezes não se pegam muito mais no jogo, aí eu faço o gancho aqui, ó, muito mais no jogo do poder, de se embriagar nesse poder. Sim, sim. Porra, finalmente eu me encontrei num lugar onde eu me sinto poderoso. E o quanto que eu não tô, de fato, conquistando quem eu preciso conquistar para estar numa sociedade mais expandida. Você tá entendendo? Sim, com certeza. Porque eu fico pensando assim, quando tu é muito extremista com as tuas ideias, ou então a maneira que tu apresenta a tua luta, as tuas indiferenças, é muito importante. E às vezes eu sinto que, óbvio que eu não tô... Isso, ao mesmo tempo que eu tô julgando, eu sei que vão ter pessoas mais revoltadas, menos revoltadas, vão ter pessoas mais indignadas. Porque a revolta tem que ser proporcional à dor, né? Então, se você não tá no mesmo patamar de sofrimento... Né? Exato. Aí a minha maior pergunta, assim, com relação a isso é... No teu caso específico, qual é a dose de indignação, militância na hora de tu conversar e com quem tu gosta de conversar? Ou tu é aquela pessoa que fecha o vidro do carro... Depende, Marcelo. Com uma pessoa que é totalmente oposta. Para minha saúde mental, especialmente nesses últimos períodos, né? Eu escolho com quem eu tenho que discutir, com quem dialogar. Isso é péssimo se a gente pensar realmente que a militância tem um papel de informação. Mas ser pedagógico sempre, quando o teu pé tá doendo, quando o calo aperta, sabe? Cansa. Então, imagina para quem sofre muito mais. Né? Então, a gente tem que primeiro entender que existem vários tipos de militância, porque existem vários tipos de seres humanos. Nós não estamos abertos ao diálogo de toda maneira. Da mesma maneira, perdão. E que o fato de tu fazeres parte de um grupo social, seja ele qual for, né, vem acompanhado de interesses muito próprios. Nem todo militante, nem todo mundo que está ali, organizado ou não organizado, tem realmente o interesse, né, de conquistar o outro. Ou às vezes você nem precisa pensar tão coletivamente assim. Aí vem a autocrítica, né, dos próprios grupos identitários. Ali, dentro dos grupos, aí eu posso pensar os movimentos sociais, eu posso pensar os sindicatos, eu posso pensar os partidos, eu posso pensar, sei lá, um grupo de Facebook. Existem relações de poder, existem hierarquias, existem os que mandam, os que obedecem, existe uma tentativa de manutenção mesmo de status quo, mesmo dentro de um grupo que originalmente, essencialmente, seria para a transformação desse status quo. Né? Então, a gente precisa não generalizar, ter em mente que cada caso é um caso, que cada ser humano vai ter os seus interesses políticos específicos dentro daquela luta, né? Tu falaste sobre lugar de fala, que é uma coisa muito, muito polêmica, né? No sentido de que é preciso reservar esses lugares de fala, é óbvio. Porque se eu abro completamente esses espaços, aqueles que têm mais poder discursivo vão permanecer ali no topo. Né? Mas o lugar de fala em contrapartida não pode ser um impeditivo, não pode se tornar, né, uma parede ali entre eu e o outro. Então, é uma linha muito tênue entre você assumir a sua posição, que lhe é legítima, né? E você permitir também com que o outro, dentro da sua posição, colabore. Né? E o que mais a gente precisa exercitar, fora do nosso lugar, digamos assim, é a escuta. Eu não gosto lugar de escuta. Eu não gosto muito do termo dar a voz. Eu odeio esse termo. Tipo, mulheres empoderadas, eu estou dando a voz. Não, a voz sempre esteve com você. O que eu estou lhe dando é escuta. Ouvidos. Ouvidos, exatamente. Então, né, quem sou eu para lhe dar a voz? Eu posso, no máximo, potencializar a sua expressão a partir do reconhecimento do meu lugar, que é diferente do seu, sabe? Então... a gente está num momento assim, muito, muito delicado, mas o que a gente vê de positivo no Brasil, e eu posso pegar dos anos 2000 para cá, é justamente essa efervescência de movimentos sociais. Né? Então, a gente está passando por uma atomização política. Tenho muitos movimentos. Isso é positivo? Porque a gente percebe que existe consciência de coletividade, a gente percebe que tem engajamento político, mas... Né? No momento que a gente atomiza, a gente segrega também. E aí
como vem as bolhas identitárias. E aí Aí a vem gente as bolhas perde... das bolhas. Exatamente. E os grupos, subgrupos, vai, né? O Erlon, no episódio que a gente tava falando sobre... Eu nunca vou esquecer disso, amigo. No episódio que a gente tava falando sobre nosso problema com peso. Aí o Erlon falou assim, pô, e aí eu subo na balança, aí eu vejo meu peso, eu falei, caraca, agora eu vou fazer parte de mais uma minoria. Eu não aguento mais. Qual o subgrupo, mulheres? Vamos lá. Mas é isso. E aí a gente esquece de um grupo mega importante politicamente, que seria a classe. Nós pensarmos enquanto trabalhadores, né? Essencialmente, ter consciência de classe muda a realidade política de um país. E aí, né, a consciência de classe, ela está sendo minada não só pela atomização identitária, mas também pelo neoliberalismo. A polarização, né? E o que está na raiz disso, né? Outros movimentos políticos, ideológicos, o surgimento maquiados, da classe média. Exatamente. Eu creio que o movimento... vamos lá, a ideologia... que na verdade é um Frankenstein, se a gente for parar pra pensar do que é esse governo atual, né? Um Frankenstein começou ali com um olavismo absurdo e infiltrado com umas ideologias. E outra coisa que não me entra é aquela coisa de liberal, não sei... liberal na economia, mas nos conservador nos costumes. Nossa, isso já é uma bizarrice por si só. Sim. Aí eu falei assim, não, tá bom. Então, é o mesmo cara que quer lutar porque ele acha que tem o direito de ter uma arma na mão, é liberdade. Como se uma arma na mão não implicasse no perigo alheio também. A gente vê uma aberração entre aí o cara, né, enorme. E esse mesmo cara não quer que o coleguinha fume um beck, gente. Não é irônico. Enfim, a hipocrisia. Aí o beckzinho... aí o beck do coleguinha vai fazer mais mal? Acho que não, cara. Acho que não bate. O mesmo cara que fica... É uma incoerência entre o discurso que você tá ali, né? Proferindo e o lugar que você está. Então, aí você vai ter o pobre de direita... né? Nossa. Vão taxar grandes fortunas, meu Deus, meu Corsa. Aquela coisa assim, sabe? Tem o cara que ganha 30 mil e acha que tá mais perto do rico do que do pobre. Exatamente. Né? Mas aí é a ilusão da classe média, que é muito interessante. Né? Você fazer com que uma grande massa, que se torna depois uma massa de manobra política ali, né? Deixe de se considerar realmente pobre, proletário, né? E passe a achar que faz parte de uma elite, mas que está muito, né, longe. São filhos de Amoedo, né? E é difícil, é difícil. Falta leitura, falta estudo. E é uma certa tática, né? É uma tática de poder. Você deixar todo mundo alienado. Claro, é um projeto, né? É um projeto. Darcy Ribeiro diz que o problema da educação no Brasil não é um problema, é um grande projeto e muito bem, né, consolidado aí. Eu fico pensando, sabe? Porque eu fico com medo. Às vezes a gente fica com medo, né? De conversar as coisas. Porque hoje tem isso, né? O medo do cancelamento, o medo das coisas, o medo de falar coisa, porque parece que não se pode pensar as coisas. Às vezes tá tão ferrenha a coisa, né? Da polarização, que não se pode pensar porque tu vai ficar no lugar do isentão, porque tu queres conversar sobre a coisa. Né? Então, isso me incomoda, sabe? Porque a gente vai passar por isentão por estar pensando a coisa. Entendeu? Por estar pensando a política, por estar pensando os lugares Ou que tá tentando encontrar uma posição de equilíbrio, né? É uma posição de equilíbrio. Ainda não encontrou. Porque como tu falaste, não existe o isento. Não existe. Vai ter sempre uma relação ali. Ser isento já é uma posição, já é uma escolha. Exatamente. Ser isento já é uma escolha, já é uma posição. Então, sempre vai haver uma posição, mas parece que sempre as posições são sempre o opressor e o oprimido. E tem muito mais aí no meio desses dois do que apenas o opressor e o oprimido. E tem muito mais posições. Porque eu acredito muito nessa fala que eu te dei, das posições de sujeito, de como eu me assujeito como homem gay e como eu me assujeito também nos lugares, né? Onde é interessante eu ser gay, onde não é interessante eu ser gay, entendeu? Sim. Tipo, entendeu? Na empresa onde eu trabalho não é interessante eu ser gay, entendeu? Mas é interessante eu ser gay para outras coisas. Né? Então,
me parece que pensar essas coisas hoje já se cria um mal-estar por conta dessa extrema polarização, quando eu acho que é muito mais saudável conversar sobre as coisas, falar sobre as coisas. É claro que esses lugares de fala, mas quando começa a surgir o mansplaining, o cara não pode falar porque interrompeu a mulher de falar, porque não sei o quê. É foda, sabe? Eu sei que eu sou homem, eu sou machista. Tu tens medo do ataque, então, do cancelamento constante? Não do cancelamento, mas dos recortes. Dos recortes que te levam ao cancelamento. Saca? Porque sempre vai haver relação de poder, né? Então, se querem cancelar a gente, vão cancelar porque vão recortar 15 segundos aqui de uma conversa, vão colocar como sendo um ataque machista a gente tomou essa decisão quando a gente criou o Deslimites, que era uma brincadeira, obviamente, a palavra não existe, mas existe agora. A intenção era justamente a gente quebrar a formalidade. Seja de uma conversa pesada, de uma conversa leve, seja de um assunto cabeça, um assunto mainstream, uma cultura pop, o que fosse. Porque a gente sente essa variedade na gente. A gente não queria se fechar a um nicho, a um grupo, ou o que fosse. E quando a gente matutou sobre isso, a gente... Nos primeiros episódios, quando a gente começou a falar mais sério sobre alguns assuntos... Porque naturalmente a gente gosta de fazer graça. É natural nosso. Então é da nossa personalidade. Então não tem por que a gente oprimir isso. Mas é óbvio que vão ter momentos que a gente vai falar sério. Só que nesses momentos que a gente vai falar sério, a gente fica receoso às vezes. E na minha concepção, aí eu sou um pouco mais arriscado que o Erlon nesse sentido. Eu acredito que é porque, aí eu posso estar enganado, tu me corrige. Eu não tenho tanto no meu ciclo de amizades tantas pessoas de esquerda. Eu tenho pessoas... Centro e ocasionalmente um parente ou outro de direita ou uma coisa assim, entendeu? Então eu acredito que, de uma certa maneira, eu não fico com esse receio constante. Mas eu acho que existe uma falta de autocrítica por parte de alguns lados políticos, principalmente a esquerda, de não conseguir dialogar dentro de um âmbito pacífico. Porque eu sei que as revoltas, mas aí às vezes eu sinto que as brigas e as discussões, elas caem a minha revolta, a minha luta, no fim mas a pessoa não está percebendo. A gente está vendo dois grupos brigarem, e a gente está aqui, eu sou o isento, eu estou vendo aquilo. Aí eu falei, calma, cara, mas a tua luta é muito importante. A dela é diferente, mas é tão importante quanto. A tua luta é tão importante. E por que não tá havendo uma conversa? Aí entra o tal do poder. Às vezes eu sinto que as pessoas não percebem o quão o poder embriaga a pessoa ali no meio das discussões, e aí não evolui a coisa como poderia. Depende de posicionamento político partidário também. Isso. Agora, a gente também precisa se perguntar o que é ser pacífico. E até que... O que é ser pacífico? Né? É calar? É mudar o tom? Mas como você vai mudar o tom com alguém que te violenta historicamente? Não. É difícil, né? Porque se a gente tá indo num debate, a gente tá indo para uma conversa, tá num âmbito social, vamos dizer assim. Eu falo, por exemplo, eu gosto de dar exemplo pessoal porque é a forma mais correta, eu acho, do que ficar falando de outras pessoas ou de outras causas. Eu já sofri uma situação muito, muito desconfortável numa mesa de jantar com a minha família, porque um membro muito importante da minha família deixou explícito que é homofóbico. E é uma pessoa que eu amo, que eu gosto, entendeu? Então, e esse tipo de experiência, ela é extrema. Ela é pesada, ela é dura. Só que eu não vou acabar com a conexão que eu tenho com essa pessoa. Sim. Não vou. Eu fiquei magoado alguns meses, eu evitei muitas coisas, mas depois eu percebi que, abrindo a bolha dele por um segundo, conferindo, a bolha dele, ela tá sendo bombardeada de mentiras e fakes e coisas ali, que no diário do cara... Gay. Total. Mamadeira de piroca. Foi exatamente isso aí. Nossa. Foi exatamente essa conversa. Agora, assim... Aí eu falei assim, mas
Qual é a garantia que tu tá tendo de que isso aí que tu tá lendo é verdade? Nenhuma, tu não duvida. Por que tu não questiona o que tu tá recebendo no WhatsApp? Sim. Porque não foi ensinado o ser humano a ler notícia pelo WhatsApp. Aliás, é um negócio que me incomoda demais. Como é que eles conseguiram pegar essa geração acima da nossa, fisgaram de um jeito, cara, pro WhatsApp, que não tem volta. Porque por mais que tu converse... Tu quer um exemplo? A Gabriela Prioli fala que ela pegou um texto uma vez que a mãe mandou de não sei quem. Aí ela só fez copiar o texto, mandar de volta pra mãe e botou embaixo, Gabriela Prioli, ao invés de quem era o doutor. Perdeu toda a credibilidade. Não, aí ela leu, aí a mãe leu e falou assim, o que foi que tu fizeste, minha filha? Aí ela falou, tá aqui, o texto que escreveu fui eu. Ironicamente, pra meio que didaticamente ensinar a mãe, tá vendo, mãe? Sim. Qual é a garantia que tu tem de que esse texto foi do doutor, não sei das quantas, tu acabou de receber um texto do WhatsApp? E aí, depois que o estrago já tá feito, é difícil tu desfazer. Com certeza. Sabe? É lindo a gente achar que o conhecimento está democratizado, que as redes estão Não tá. aí, mas aí se perde o filtro, aí a gente entra nessa área aí, né, difícil, que é essa pós-verdade, então, o que é verdade? Todo mundo produz verdade, né? Não existe... a gente está até juridicamente mesmo fazendo um esforço absurdo para regular os limites, né, da informação, dos fatos. E agora tu falaste a tua questão pessoal, Marcelo. Agora, é muito mais fácil, talvez, a gente se posicionar com empatia perante o outro, individualmente. Então, tipo, meu pai que falou um absurdo ali contra as mulheres. sempre são eles, pai, avô, tio. Já falo logo. Né? E aí, cara, meu pai, eu amo, é uma pessoa, eu conheço o histórico dele, eu sei o porquê que ele tá, né, reproduzindo aquilo. Então, é muito mais fácil eu individualmente ter uma postura pedagógica e pacífica do que quando a gente expande isso para um movimento. Eu não vou mudar. O jeito que eu converso com meu pai, né, pode ser super eficiente para fazer ele mudar de pensamento, mas não vai ser esse jeito, né, no qual todas as mulheres vão precisar tratar os homens para que isso mude. Então, esse que é o problema, né? Então, e aí eu respeito muito, né, quando eu penso no feminismo e vejo o feminismo negro, vejo o feminismo né, o feminismo radical sendo criticado. Cara, às vezes eu penso que eu tô a um passo. Eu digo, gente, eu aplaudo, eu sigo várias páginas assim de mulheres, né, feministas rádio, eu aplaudo porque eu tô num nível também de esgotamento e que, se a gente for analisar a história, as grandes transformações, as grandes mudanças, elas não se deram via mãos dadas. Sim. Né? Então, né? Claro, exatamente. Hoje, beleza. Tiana, então peraí, bora ser... Tu tá fazendo um discurso bélico, tu quer violência? As pessoas vão logo pro extremo. Peraí. Hoje a gente tem recursos institucionais, recursos jurídicos, que nos permite, né, nos munir aí de outras estratégias, mas não vamos nos iludir, né, em acreditar que somente a diplomacia, o diálogo vai ser... Porque nós temos múltiplas realidades, né? A gente não pode nem pensar só o Brasil, a gente tem que pensar... Eu tava ontem assistindo... Foi ontem, eu acho que no Jornal da Noite, estava falando sobre o Haiti, o presidente foi assassinado, uma cagada. Cara, o Haiti não recebeu uma dose sequer de vacina. Então, olha... Se o Brasil tá ruim, olha o Haiti. Né? Então, quem somos nós para criar, então, cartilhas de militância? Né? Quem somos nós para definir o que é ou não pacífico, o quão pacífico ou quão agressivo pode ser, se esses parâmetros eles mudam a todo momento por recortes culturais mesmo? Né? Então, que meio você está? Quem é o seu opressor? Que meios o seu opressor detém? Porque você precisa... A gente age muito em contingência, a gente age em reação, né, ao opressor. Então, cara, se estão te matando na rua, queimado por ser transexual, não é com textinho no Facebook, sabe? Sim. Então, é difícil. Eu quero 1 minuto para chorar ali fora. É muito triste, cara. É revoltante. Eu sempre digo, Marcelo, e para as pessoas, né? Eu digo, quando eu entrar no BBB, esse podcast vai ser minha fonte de cancelamento. Eu tenho certeza absoluta. Vou caçar. Vou recortar muitas coisas aqui.
Regime remoto, gente, Eu tenho certeza absoluta. E eu queria entrar num tema contigo, que tu acabou de falar de mulheres trans e tal. Eu queria entrar num tema que a gente tem conversado, eu e o Marcelo, e que é um teminha que dá um medinho, sabe? Mas bora entrar no tema, mas dar o breakzinho pra beber uma aguinha. E a gente bebe uma água, mas é... Eu acho que essa lata que a gente tá... Vai ser legal quando as pessoas comentarem lá embaixo. Olha, 2 viados e uma mulher falando de trans. É tudo assim. Aí eu falei assim, cara, mas eu quero tirar umas dúvidas junto com o Erlon. Não é tirar dúvidas porque você não é trans. Mas eu acho. Não, tô brincando. Tô brincando. É porque a gente quer falar sobre assuntos com as pessoas que a gente sabe que de vez em quando tem que gostam de falar sobre ou pensar sobre, essa que é a palavra, na verdade, entendeu? Então, de vez em quando a gente para pra pensar sobre umas coisas e a gente entra aqui num... Não é nenhuma discussão, é um beco sem saída. Aí a gente fala, caraca, cara, é verdade, isso aí vale a pena. A gente já tem planejado, já fica aqui um spoiler da gente chamar alguém que é uma mulher trans ou então um homem trans. Para poder falar diferentes pontos e falar sobre. E sobre o lugar de fala também, né? É verdade. A gente vai dar um breakzinho, mas antes faz a tua pergunta. Não, é porque, tipo, a gente... Recentemente a gente viu a polêmica e tal das mulheres e tal, falando do cancelamento lá da ginástica olímpica, né, nas Olimpíadas, que tem uma mulher trans que tá lá competindo. E aí existe esse movimento mais radical que fala que não pode competir com mulheres e tal. Sim. E aí é um assunto muito complicado, né? É muito louco. E o ponto que a gente estava querendo conversar, e justamente por ser feminista, era muito importante. A gente quer saber o que tu pensas sobre isso como uma mulher. Porque o que a gente tem como preocupação aqui na nossa conversa, nossa discussão, era justamente em algum momento, nessas decisões, um lado está correndo um risco sério de sair muito, muito ferrado, muito, muito machucado, né? A gente está basicamente falando sobre... Isso aconteceu quando eu entrei no assunto com o Erlon fora do ar, que foi sobre uma mulher no MMA, né? Uma mulher trans no MMA que estava destruindo todos os títulos, todos os... Como é que se diz? Todas as conquistas na categoria mulher, né? Sim. Então é um assunto extremamente difícil. Aí vem É pra falar agora? Ou a gente não, a gente vai dar um breakzinho. A gente vai dar um breakzinho. Aí, bora segurar, e aí a gente... Carapanã. Voltou. Pra vocês foram alguns segundos. Pra gente foram 3 horas de discussão, de descabelamento aqui. Dentro desse quadro. A gente não vai mais falar sobre o assunto. Não, mentira. Não, a gente decidiu que a gente não vai falar, gente. Mentira. Tá, bora lá. Primeiro a gente quer deixar claro uma coisa. Não existe ninguém trans aqui nessa conversa. Então a conversa não é necessariamente para saber o ponto de vista de uma pessoa trans. Sim. Que não vai ter como. Mas a gente está tentando entrar nesse assunto, mas pelo ponto de vista de uma mulher. A gente queria saber o ponto de vista de uma mulher, porque tu já deve ter competido em alguma coisa na tua vida, nem que seja no colégio. Um período muito, muito, muito longínquo. Foi? Talvez. E aí tu deve imaginar como seria se tu jogasse, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, voleibol. E do outro lado tem um monte de homens jogando. Talvez não fosse fisicamente justo. Pode até ser que uma mulher ou outra se destacasse de igual, assim, né? É como falam aquela comparação da Marta jogar no futebol masculino, por exemplo. Sim, é a Marta, uma. Né? E aí, se a gente misturasse demais no esporte de contato, a gente ia ter um número muito desigual em alguns aspectos, né? Então, quando a gente pensa, né, nas pessoas trans, no espaço que essas pessoas trans estão tendo no esporte,
se torna polêmico porque a gente tem um ponto de convergência de dois assuntos que são distintos, de duas abordagens distintas. Que uma abordagem é biológica, é o sexo, né, o nascer homem ou nascer mulher, com todas as suas atribuições hormonais, enfim, né, e os aspectos de gênero, e aí a gente está falando de construção social, aí a gente está falando de identidade. Então, né, mulheres trans competirem com outras mulheres nas Olimpíadas ou em qualquer que seja o esporte ou qualquer que seja a competição, é extremamente legítimo porque ela é mulher. Então, o primeiro ponto é esse, né? Mulher trans é mulher, se sente mulher, né? E a sociedade precisa fazer um exercício para vê-la, né? Ler, né? Aquele ser humano ali enquanto mulher. Esse é o ponto, né? Porém, o esporte em si, né, não que seja, né, que eu seja expert em esporte, porque sou uma pessoa super sedentária, né, mas o esporte ele traz consigo regras, né, regras de competição, justamente para que haja paridade, né? Para que haja a então justiça, né, e essas regras elas estão para além de identidade de gênero, né, elas estão muito pautadas nos aspectos biológicos. Então, eu preciso compreender. Por isso que tem teste de doping, né? Por isso que tem toda uma preocupação, né? De como está o organismo daquele indivíduo e até que ponto, né? Dentro daquele organismo ali, né? O funcionamento daquele organismo ocorre de maneira, né, equilibrada aí com os demais. Então, por esse aspecto surge a polêmica. Então, não é aqui, né, tentar mensurar os espaços ou o direito da pessoa trans estar ali, porque eu acredito que isso seja legítimo. Isso aí não cabe em nenhum momento, né, isso ser questionado. A questão aqui é como, né, a própria lei, como as regras, né, do próprio âmbito esportivo, elas precisam evoluir para evitar esse tipo de problema. E é um desafio independentemente dessa questão trans. O quanto é desafiador ficar mensurando a todo momento taxa hormonal, né? Ainda agora, no intervalo, a gente falava sobre uma judoca que tinha um alto grau de testosterona e ela não era mulher trans, ela era mulher cis. E ela foi uma época, né, se questionava até que ponto ela poderia estar ali. Então, esse desafio de você, né, equilibrar os competidores, ele é constante. O fato de ter agora transexuais competindo só faz com que o desafio seja ainda maior e força mesmo, né, com que a sociedade, com que, né, as pessoas que realmente estão à frente das confederações, elas pensem como criar regras para regular tudo isso, para manter, então, a bendita justiça. Porém, a gente também falava no intervalo, né, que a gente também tem que ter muita atenção para as leis que surgem e não acreditar que toda lei que é firmada, ela está ali realmente em prol da justiça. Então, antes da legalidade ser uma questão de justiça, a legalidade é uma mera questão de poder. Então, a gente tem que estar muito atento para quem vai estar fazendo essa regulação, né? Qual é que olhar, né, realmente vai se ter, quem são essas pessoas. Não dá para colocar só homem, branco, cis, né? E são essas pessoas que estão, na maioria das vezes, ditando as regras, né? Não só das confederações, né, de esporte, mas, enfim, diversos âmbitos. Então, é preciso um olhar muito sensível, né? Esse é um dos assuntos polêmicos, mas, poxa, como esse... É que nem quando a gente vai discutir direitos humanos e relativismo cultural. Não tem lado, né? A gente tem muitos... Tu falaste do beco sem saída, a gente tem muitos assuntos que não cabe discutir lados, né? Cabe se tentar criar mecanismos, pensar primeiro, né? E que a própria sociedade ela crie mecanismos, né, de equilíbrio entre o que seria uma igualdade formal entre os indivíduos, né, e o que seria a equidade, o que seriam as diferenciações que a todo momento são necessárias. Nossa Constituição ela é repleta de diferenciações, repleta de ações afirmativas, né? Nós somos tratados como iguais e como desiguais a todo momento, né? Então, a gente está preocupado em ter o debate, em conversar sobre. Porque assuntos como esses, se as pessoas continuarem com medo de falar sobre, ou buscar se informar sobre, ou ouvir,
principalmente. Eu acho que esse que é o ponto, porque cansa muito quando a conversa não vira só uma conversa, entendeu? Como a gente tá tendo aqui, entendeu? Sim. E quando é apenas sei, às vezes eu sinto que as pessoas deixam de ter conversas delicadas. E aí aí se reclui. Elas voltam para suas bolhas, ou elas fingem que não aconteceu nada. Sabe aquela situação onde tem aquela pessoa que ela evita todo tipo de conflito que exista na face da Terra e ela acha que é esse o caminho, mas na verdade ela nunca tá livre. E ela acha que esse é o caminho da liberdade, né? Tem uma figura que eu conheço que foge de todo tipo de conflito. Mas não é nem conflito. Isso por si só já é tão conflitivo. Você foge menos do conflito que... Não, e essa pessoa... Vida, e aí ela criou... e ela criou na cabeça dela um monte de justificativas de que... mas assim eu vivo tranquilo. Vive tranquilo, mas tem que viajar pra não sei aonde pra poder espairecer. Nossa, entende? Então, assim, esse que é o meu ponto. Eu acho que talvez falte... a gente... Vamos ver se pelo menos a gente consegue aqui, mostrando de alguma forma no nosso podcast de vez em quando, que por mais delicado e pisar em ovos que sejam certos assuntos, a gente tendo o cuidado de não querer impor as coisas, mas sim só crescer junto, né? Que eu acho que é o ponto, porque... E fazer uma distinção muito grande entre o que é opinião e o que é preconceito, que é crime, inclusive. Né? Então, por exemplo, se essa conversa rola num bar, rola em qualquer lugar, vai alguém extremamente preconceituoso, senso comum, e vai dizer, não, ela não tinha que estar lá, ela é homem, pô. Ela não é mulher. Que isso? Mas você está sendo transfóbico, isso não é sua opinião. Até que ponto isso é uma opinião? Então, né, porque senão se utiliza essa ideia de liberdade de expressão para maquiar coisas que, inclusive, já foram criminalizadas, né? Então, tem que observar aí esse espaço de debate, que seja um debate, que seja um conflito propositivo. Conflito é propositivo, conflito é ótimo. As pessoas têm sempre, né, uma mania de atrelar conflito à violência, mas não necessariamente. Conflito é transformação, né? A gente conflita a todo momento, enfim. E já fica aqui também o convite para uma mulher trans, né? Sim, tem vir aqui. inclusive. Ótimo, maravilhoso. Maravilhoso. Só um segundinho. A gente vai precisar fazer um break rápido, urgente, técnico. Voltou? Voltou? Voltou. E aí, por que tá suado? Tô suado porque a Lana, cachorrinha aqui de casa, ela faz umas coisinhas assim indevidas com as nossas visitas. Ai. Bom, eu queria pegar o gancho aqui pra fazer de verdade esse convite, se tu tiveres uma mulher trans pra conversar com a gente. Seria incrível mesmo, de verdade. Porque tem aquele papo, né? Eu não tô no lugar de ensinar, a gente tem que aprender, não sei o quê. E não é nem isso, eu gosto de pensar as coisas, sabe? De pensar os espaços, de pensar... Principalmente eu também, como homem gay, que também que me vejo como minoria, a partir daí, mas aí, eu sou um homem e tal. Mas é muito legal pensar os espaços, sabe? É muito legal conversar sobre isso. E eu adoro conversar sobre isso. Eu acho muito, muito foda conversar sobre esses temas e conversar... Principalmente diretamente com as pessoas, sabe? Então, é muito foda. Se tu tiveres, seria incrível. Tem uma mulher trans, que é a Lana. Ilana, inclusive. E aí, ela é ativista, ela tá bem ativa nas redes sociais, à frente do movimento trans aqui em Belém. E o nome dela é Lana. É Lana, isso. Depois eu te passo o Instagram dela. Azul. E aí tem um homem trans também, que é o Heitor. Ele é casado com a Mainara Santana, eu acho. Não sei, eles têm não sei se vocês já ouviram falar. Não.
Eles têm um trabalho, assim, artístico A bem bacana gente, aqui a em gente é Belém. gay, mas a gente não segue muito bem a cartilha, né, amigo? Tem uma lista de coisas que é pra gente fazer, a gente não sabe fazer. Não, Atrasou quando eles era pra chegar no correio pra gente, não chegou. Poxa vida. Não, é porque continuo gostando de ela futebol. tinha um espaço voltado pra arte, muito bacana aqui em Belém e tal. E, enfim, é uma galera bem ativa, sabe? Depois eu passo os contatos aí, seria bem bacana conversar com ele ou com a Lana. Ótimo. Muito obrigado, então, pra você que ficou até agora e também para você, principalmente pra você que veio com a gente conversar sobre assuntos delicatinhos. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Mas são esse legais, espaço. né? Com certeza. É importante porque eu, enfim, fico num espaço de formalidade, que são as aulas, né? E aí a gente tem aqui um espaço mais realmente informal para falar, né, sobre alguns assuntos que são falados também nas aulas, né, mas aqui de uma outra maneira e, enfim. Era isso que a gente queria, né? Para alcançar um outro público também. Com um compromisso informativo também que a gente não teria numa conversa de esquina, né? Então a gente consegue aí a proposta do podcast, ela fica bem localizada, né? Então, muito obrigado pra você que assistiu até agora, Obrigada, escutou. gente. É isso. E o meu pagamento é Pix, tá? Tá. Ela vai deixar o Pix dela Deixar minha aqui. chave Pix. Quem quiser. E é isso. Então, a gente queria convidar também você a se inscrever no nosso canal, que a gente vai voltar. Se inscreve a no nosso postar. canal e... Fala aí, Erlon, um pouquinho, né? Eu fico responsável pela parte das redes sociais, então... Mas o Marcelo que edita, olha, ele vai colocar aqui embaixo a chave Pix dela. O Erlon adora inventar coisas pra eu colocar depois na edição, entendeu? Ele vai colocar um negócio que tu arrasta pra cima e aí já monetiza, já manda um dinheiro pra gente. É ótimo. Mas será que eles gostaram da nossa logo? Agora a gente vai ter logo no início. A gente já tem uma nova logo. Quem Olha só viu, já viu aí. Já Olha na só entrada. que chique, tu vai estrear a nossa logo. Porque por tempos e tempos, o que a gente tinha? A gente tinha uma parada estática. Tchuk, aparecia ali o nome. Agora a gente vai ter um A negócio... gente criou uma logo. Um negócio todo animado, com efeitos especiais e que sai fogo e fagulhas e negócios. Nós contratamos um design. Um design de... O nome dele é Mark Wolf. Meu primo. Mas a gente tá muito feliz com essa nova fase, essa fase mais retrô, nosso estilo design. A gente deu uma mudadinha pra uma pegada um pouquinho mais retrô que a gente gosta, né? Então, siga nossas redes sociais, siga a gente no Instagram, no YouTube e em todas as plataformas que vocês quiserem compartilha aí, que é legal. E vai ser uma vez por semana que a gente vai ter uma conversa, mas a gente tem no nosso Instagram todo dia. Tem trechinho bem legal. É. Bem gostosinho pra você. Obrigado. Aproveitar, compartilhar. Até a Valeu, próxima. gente. Obrigado.